Continuando então o nosso programa, nós estávamos falando da profecia de Davi, que ele fala que Deus não deixaria o seu ser, seu corpo, no Hades, ou na sepultura, no Sheol, para ser corrompido. E Pedro explica que Davi morreu e foi sepultado, mas que Davi estava fazendo referência a Yeshua, está no versículo 30 de Atos 2. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Mashiach para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Mashiach que o seu corpo, o seu ser, não foi deixado no Hades e nem a sua carne viu a corrupção. Isso é uma referência claríssima e fácil de ser entendida. Se Davi morreu, então não era dele que ele estava falando. Então ele estava falando de alguém. E se ele morreu e foi sepultado e a sepultura dele estava presente lá, até pelo menos naqueles dias ali, obviamente que Davi estava falando de outro. Então Pedro conclui aqui que Deus ressuscitou a Yeshua dentre os mortos. E o versículo 33, e eu falava então que há segmentos que negam a ressurreição de Yeshua, nós vamos ver a gravidade disso, de se negar a ressurreição de Yeshua. Ou seja, você interrompe o trabalho, é como se você pegasse um serviço para fazer e fizesse pela metade. Se Yeshua não ressuscitou, o trabalho dele foi feito pela metade. E se ele é apresentado por aí como alguém que não ressuscitou, que está enterrado até hoje na Galileia, que o seu corpo foi desfeito no pó da terra, então ele não é o Mashiach. E se ele não é o Mashiach e ele não cumpriu essa profecia, ele não salva. Então, eu poderia dizer, sem dúvida alguma, que esse Mashiach que estão anunciando é um falso Mashiach. Na sequência de Atos capítulo 2, versículo 32, diz: Deus ressuscitou a este Yeshua, do que todos nós somos testemunhas. E o verso 33 diz: de sorte que, isso é muito importante, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, pela mão direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre vós, que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus. Veja bem, Davi não subiu aos céus. Mas ele próprio diz: disse o Eterno ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi, Pedro continua falando da importância da ascensão de Yeshua, do recebimento de Yeshua pelo Pai, de sorte que, exaltado pela destra, pela mão direita de Deus, e tendo recebido do Pai o Espírito, e nós vamos ver então agora abaixo, disse o Senhor ao meu Senhor, Davi fala, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou estrado de teus pés. E aí Pedro conclui: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Yeshua que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Mashiach. Então, antes de Yeshua ter ascendido aos céus, nós vamos estar falando mais, dando mais detalhes sobre isso. O texto aqui fala, em Atos 1 primeiro,
até o dia em que foi recebido em cima. Então, Yeshua, antes de ser recebido em cima, ele dá mandamentos para os seus talmidim, para os seus shalerim, os seus apóstolos. Agora, veja bem, na conclusão dessa prédica, ali para aquelas pessoas que estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes, que era uma festa relevante, uma das 3 mais importantes festas, muitos se converteram. O texto de Atos diz, verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Isso é muito importante, telespectador. Aquele povo reunido ali, de diversas nações, pergunta a Pedro, depois dessa prédica, que faremos, varões e irmãos? Depois de Pedro ter identificado Yeshua como Messias e ter dito que ele havia ressuscitado, que ele não ficou na sepultura, que o seu corpo não foi desfeito pela terra, que ele havia ressuscitado. Então, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, para perdão ou remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, é muito importante isso. Esses varões eram judeus, eles já cumpriam a Torá. Talvez não estivesse cumprindo da forma que a nova aliança previa, mas já cumpriam. O que faltava para eles? Crer em Yeshua e receber a Tevilá, o batismo para perdão dos pecados. Entenderam? Então, esses varões, após terem crido em Yeshua, terem entendido isso, o papel de Yeshua como Messias, a primeira parte do seu trabalho, eles recebiam a Tevilá, o batismo para a remissão de pecados. Quando? Um mês depois? Será que Pedro disse para eles, olha, o mês que vem, então, vocês voltam aqui em Jerusalém, ou daqui na próxima festa, em Festa das Trombetas, ou Rosh Hashanah, vocês vão voltar aqui, né? Até para o Yom Kippur também, e aí a gente faz a Tevilá de vocês. Não, não foi isso que aconteceu. E Pedro disse-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, passe pela Tevilá para a remissão de pecados. Isso é fundamental, isso é importante, isso é necessário. É o selo, é a prova de que você creu, que você o aceitou como cordeiro, é agora passar pela Tevilá para a remissão dos vossos pecados. Lembrando que aqui Yeshua estava falando, Pedro estava falando, desculpem, com o nosso povo, com o povo judeu espalhado por vários países. E o que aconteceu? E com muitas outras palavras, os exortava. Antes ele diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Quando ele fala que se eles fossem batizados, eles receberiam o dom do Espírito Santo, não era só o dom do Espírito Santo, queridos. Significa que eles também, ao receberem o Rua, os seus corações seriam quebrantados e eles passariam a cumprir a Torá, a aliança renovada de Deus, de acordo com o que Deus havia previsto, em Jeremias 31. Batizavam, recebiam o Rua imediatamente. O Rua trabalharia nos seus corações e eles passariam a cumprir a Torá de acordo com as instruções do Eterno.
teriam a Torá introduzida. É para isso que foi dado o Ruach HaKodesh. A concessão do Ruach HaKodesh foi um sinal para atrair a atenção do nosso povo. Assim como lá em Atos 10 nós vamos encontrar que Deus derrama o Ruach sobre Cornélio e a sua família como um sinal para que Quefas entendesse que agora era chegada a hora dos gentios também serem salvos. E por que o nosso povo teria que receber a Tevilá, o batismo em nome de Yeshua, para remissão ou perdão dos seus pecados? Porque a Tevilá, após a pessoa aceitar Yeshua e passar pela Tevilá, a remissão não é só dos pecados passados até ali, mas é para sempre aquela remissão. O sacrifício dele teve um valor eterno. Então não seria mais necessário que aqueles judeus ali do nosso povo fizessem o sacrifício da manhã, fizessem o sacrifício da tarde, porque já pelo sangue de Yeshua eles estavam remidos em caráter definitivo, enquanto obviamente permanecessem na fé. Lembrando que alguns 30 e poucos anos depois, o templo foi destruído, quer dizer, mesmo que quisessem oferecer sacrifício, não teriam mais como oferecê-los. E agora a remissão de pecados era através de Yeshua. Não basta apenas crer nele, é preciso passar pela Tevilá e acreditar que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado seu e que vai continuar tirando, e será o sacrifício diário seu até o fim da sua vida. Até o fim, porque você o aceitou. Por isso é que eles, quase que numa atitude de desespero, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E na sequência diz o texto: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, quer dizer, até a nossa época, até hoje. Há tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Deus está chamando hoje, individualmente, o nosso povo, individualmente, não como nação ainda. A promessa diz respeito a vós hoje que credes nele. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, entrem nessa aliança, passem a obedecer a Deus, recebam o Ruach e passem a cumprir a Torá, aceite essa renovação da aliança do Pai. E o verso 41, para finalizar o nosso programa de hoje, diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia, quase 3.000 foram batizados, passaram pela Tevilá, manifestando a sua fé em Yeshua e recebendo a remissão de seus pecados. Shalom Aleichem, muito obrigado pela vossa atenção e vos aguardo em nosso próximo programa.